Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola. Eu sou Valéria Delísola. Onde você tá, Valerinha? No Delísola Cast. E hoje com a ilustre presença de Eric Eslan. Seja muito bem-vindo, Eric. Engraçado, a gente conhece o Eric há tanto tempo. Pois E é. até hoje ele não foi no Delísola Cast. É absurdo, né? Absurdo. Absurdo. Agora, antes da gente apresentar o Eric, a gente tem que fazer um negócio, né? Falar dos nossos patrocinadores. Pois é, a gente tem aí o Philip Mead, que é um hidromel. E eles deram de presente esse aqui, Philip Mead Red Fruit, pro Eric. Opa. Eu escolhi pensando no paladar do Eric. É porque esse aí é o que eu mais gosto também, porque tem um paladar mais infantil, sabe? Eu falei Entendi assim, agora. o Eric vai gostar do mais doce. É mais Todos docinho. são uma delícia, né? O pessoal aí que estiver em casa e quiser adquirir o Philip Mead, ó, tem vários sabores. Então, escolha lá no site, você pode usar o nosso cupom de desconto, né? Tem Delcast. 10% de desconto. É só você apontar para o QR Code que está na sua tela. E aí eu escolhi esse para o Eric porque eu acho que ele vai gostar. Top. Vou experimentar. Muito obrigado. Philip Mead. Vai fazer muito sucesso lá. Certamente seu pai vai gostar. Com certeza. E aí, é um presentão, né, Valerinha? É, com certeza. Agora, já falando do Philip Mead, Apresentar o nosso convidado. é até difícil falar porque ele é multifacetado, né? Pois é. E é nosso amigo, né? É difícil a gente apresentar amigo, Pois é. não é? Porque e a gente tem tantas histórias E tem tantas Bom. histórias que não podem ser que não transmitidas. podem, que eu acho que seria muito legal, mas É, mas Talvez daria- apareça. talvez. E o Eric é formado em psicologia, mas há mais de 10 anos ele trabalha com marketing digital, é o fundador da Sociedade Brasileira de Hipnose, sua É o experiência... gênio do marketing. É um gênio do Porque, marketing olha, digital. vou te falar, é o cara que sabe muito. Cara, eu vou te de falar que eu marketing. conheço ninguém no Brasil que entende mais desse negócio que o Eric. Não conheço. O Eric é foda. E aí, hoje, ele vai nos agraciar aí com essa expertise dele, principalmente na integração de inteligência artificial, processos de automação. Esses assuntos contemporâneos e difíceis, né? Pois é. Não pra ele, né? Que ele fala com o pé nas costas disso aí. É É difícil segunda-feira pra dele. mim. E aí, seja muito bem-vindo, Eric. Muito obrigado. Prazer estar aqui também com vocês. Vou bater esse papo sobre esses assuntos que eu não gosto nem um pouquinho, né? É parte do hiperfoco do Eric falar Hiperfoco. disso. E todo rolê nosso, assim, pode ser o rolê mais aleatório, que sempre, em algum momento, a gente vai esbarrar nesse assunto, aí vai estar 3 da manhã, o Eric lá me explicando, não, porque aqui assim que funciona a automação. Teve não sei um o quê, não sei dia, o quê. teve um dia. Muito legal. Que a gente Foi no saiu com ele. navio, não foi? Foi Não no... sei onde que foi, que a gente tava, A gente o tava Eric no tava cruzeiro. ou com sono, não tava querendo conversar e tal. Aí alguém citou marketing e tal. Foi mesmo. E o Eric despertou de um jeito. Ai, meu Ele tava Deus! com sono, assim, aí quando começou o assunto de marketing digital... Oh, meu Deus do céu, tem que opa, falar disso. Peraí, não, esse assunto aí me interessa muito. Mas, de fato, né, ele entende muito sobre esse assunto e vai ser uma aula, tá? Você aí que trabalha nessa área, já vai anotando, pega seu caderninho, porque tem muito conteúdo aqui hoje, é ou não é, Albertinho? Com certeza. Agora, Eric, que momento que esse negócio surgiu, te fascinou? Você pensou assim, eu vou aprender esse negócio. Tem muito tempo, né? Quando que foi esse, né, mais ou menos, a primeira coisa que você viu? Como que estavam as coisas? Cara, na verdade, eu percebo que foram acontecendo muitos assuntos de interesses em comum, que um foi levando para o outro e nenhum foi intencional. Mas, porque, por exemplo, eu já tinha interesse, né, com marketing digital, eu, né, tive a história da vida que cruzei no meu caminho, cruzou esse tema. Isso deu certo ao longo da minha Criação vida. de website, programação, você sempre Isso teve... antes da psicologia ou durante o curso de psicologia? Antes. Porque Antes. o que aconteceu? Pô, até, né, pode ser uma boa introdução. Eu, na verdade, eu estava com o desafio de divulgar curso de hipnose. Tipo, eu vi uma palestra, achei interessante, eu queria aprender aquilo e eu não sabia como que fazia e tudo mais. Convidei o professor para dar o curso em BH e eu tinha que divulgar. E eu não fazia ideia como que divulgava. Eu coloquei lá no Google assim, ó, como divulgar um curso na internet. E você era um jovem mancebo, né? Você Mancebo? era um jovenzinho. Isso. Tinha uns 16 anos, né? Isso, 16, exatamente. É, uma criança. Isso. Mas eu achei, né, nos resultados de busca lá, eu vi coisas ensinando a vender curso. Pô, você tem que ter um blog, você tem que
ter uma página de captura, você tem que fazer anúncio. Aí você foi cavucando. Eu fui cavacando o negócio. E Criou, aí, inclusive, um blog que virou o maior blog de hipnose do mundo. Isso, porque, eu não tinha Que era dinheiro para... hipnoseinstituto.org, não era? Exatamente. Eu precisava divulgar o curso, eu não tinha dinheiro. Então, vou começar fazendo esse blog aqui, que é o que dá. E aí, fiz o blog, né? Comecei a colocar os artigos, começou a dar certo. Fui arrumando um dinheirinho para colocar em anúncio, aí, coloquei R$50, voltou 2 mil, 3 mil. Aí eu falei assim, achei um negócio. Por quê? Porque, antes, eu tinha a perspectiva de arrumar um estágio de R$400, e aí eu vi muito dinheiro, muito mais que meus pais ganhavam de uma forma muito rápida, né? Antes de ter qualquer outro emprego, de qualquer outra coisa. E na Você época parou? de ouro dos lançamentos digitais, né? Cara, a gente pagava 0,02 centavos num lead. Tipo, 1 centavo Nossa. dava 5 leads. Caramba. Era muito Quando barato. você chegou, isso aqui tudo era mato. Isso, exatamente. E aí, era na época do Conrado, Adolfo, né? O Érico Rocha foi aparecer depois. Mas eu aprendi com os conteúdos dessas pessoas, né? Na E aí você na foi internet. crescendo junto com essa galera aí, vendo, né, o que Sim. eles estavam... E aí, eu apresentando, fui, você por criando exemplo, o os primeiro a cursos. criar uma landing page para vender curso de hipnose, que ninguém nunca tinha feito nada disso. Todo mundo fazia um flyer, mandava, né, no Orkut. Não, e o legal que tem a ver com a minha parceria com o Eric tem mais de 10 anos, é que eu fui disruptivo na minha forma de ensinar hipnose. E o Eric foi muito disruptivo na época na forma de divulgar a hipnose. Isso, E esse foi um dos motivos pelos quais nossa parceria tem dado tanto certo. exatamente. Porque ninguém fazia as coisas que você fazia. Exatamente. E é isso que a gente foi fazer, né? Eu arrumou o Alberto, a gente foi começar a dar curso de hipnose e foi dando certo muito rápido, né? Beleza, eu até queria divulgar os cursos em Belo Horizonte. Primeiro eu queria divulgar só para aprender, depois eu percebi que dava para ganhar dinheiro. Mas a gente começou a ter as formações e era uma época muito maluca também, por quê? Era uma época que a gente investia, sei lá, R$800 na turma, faturava R$70 mil e a gente ficava quebrando a cabeça como gastar menos. A gente não tinha essa ideia de escala, vamos colocar 10 mil, a gente não tinha essa ideia. Cara, tem gente que fala assim, se eu voltasse eu investir em Bitcoin, se eu voltasse, bota mais dinheiro no anúncio, velho. Faturou 70, bota 70 no mês que vem, que vai voltar 400, 500, 1 milhão, sei lá. Cara, se a gente tivesse feito isso, enfim, não dá mais para chorar sobre o leite derramado. Não vai ter bola de cristal. E, Não vai né? dar, Claro. exatamente. Mas a gente ficava arrumando um jeito de, como que eu vou gastar menos? Aí blog surgiu disso, né? Comecei, a coisa começou a crescer, vou Não, que são contratar. estratégias que até hoje funcionam para gastar menos com o tráfego, que é o tráfego orgânico. Exatamente. Só que hoje tá lá em cima. Isso. Mas a estratégia de diminuir Sim, existe. Claro. E aí comecei a montar o blog então. Primeiro eu escrevi os artigos, depois eu conseguia contratar uma empresa para ajudar. E aí cheguei a ter vários redatores e a gente chegou a ter o maior blog de hipnose do mundo, né? E era só em português e tinha mais de 300 mil acessos orgânicos por mês. E isso ajudou a gente, né? A soma dos fatores ajudou a gente a ter turma todo final de semana no Brasil inteiro, né? Do Alberto, de outros Não, eu cheguei a professores. fazer 40 cursos no ano, né? Era uma Sim. coisa muito doida. Muito doida. E era a soma de tudo, né? Mas isso sempre ficou na minha mente. O blog aqui é legal. Só que realmente, na medida que crescia, ele consumia mais energia, consumia mais investimento e aí ficava difícil de balancear. Monta equipe comercial, monta isso, monta aquilo. O tempo foi diminuindo, acabou que eu não estava investindo tanto o suficiente no blog. E aí chegou a pandemia. Fudeu tudo. Não, mas peraí, antes disso teve a SBH também. Isso, Você aí montou? né, tiveram as Sociedade empresas. Então, Brasileira de era Hipnose. equipe, era Hipnose BH, virou equipe Hipnose, aí virou Hipnose Institute, e aí depois nasceu a ideia da SBH. Brasileira de Hipnose. Isso. Que é referência na hipnose, né? Todo mundo que trabalha com hipnose conhece a SBH. O nosso querido Eric é o grande criador. Isso. E isso é muito interessante porque tem até uma história boa que eu acho que eu nunca falei nem com vocês desse jeito. Por que desde o início nunca foi o Eric, sempre foi um nome de uma empresa? Porque o Eric tinha 16 anos, não tinha barba.
Precisava de uma pessoa jurídica para dar uma credibilidade para o movimento. Eu não... É mais fácil o Hipnose Institute vender um curso que um menino de 16, 17 anos. Né? Exatamente. Ninguém ia confiar no Eric, né? Ninguém ia confiar no menino de 16 anos vendendo curso de sei lá quem. Né? Aí você tava fazendo um salto temporal para chegar em IA, passando pela pandemia. Exatamente. Aí veio a pandemia, fudeu tudo, né? Tiveram as empresas, os cursos, mais de 10 mil alunos, né? Presencial, fora enfim. E muita gente ganhou muito dinheiro com isso, né? Foi nessa leva e aí foi aprendendo com tudo isso. Com esse a gente criou um mercado, exato. verdade. Vocês criaram um mercado, mercado certeza. E uma galera começou a trabalhar com hipnose, assim, da noite pro dia. Eu lembro que todos os nossos concorrentes foram nossos alunos. Eu lembro que tinha uma galera que fazia um curso no fim de semana seguinte já estava vendendo o próprio curso, sabe? Sim. Tem uma coisa tão engraçada. O curso do curso. Só pra vocês terem uma noção, eu fui ensinar o loop hipnótico de James Strip, que são os mecanismos da hipnose, né? E quando eu fiz o vídeo, eu inverti sem querer a sequência do loop hipnótico. E criei uma ordem errada assim, entre aspas, que é só um modelo, né? Do loop hipnótico. E eu ensinei errado. E depois, todas as pessoas, vários professores, não todos não, iam ensinar o loop hipnótico, estavam ensinando a ordem errada. E citando como se fosse... Como se fosse a fonte raiz, original. né? Vou passar pra vocês o loop hipnótico de James Strip. James Strip. Pô, mas ensinava do jeito errado que eu tinha feito. Entendeu? Tipo, Ou seja, aprendeu de orelhada. a fonte geralmente... Não foi na fonte original, os conteúdos e já era estava eu. passando. E então, vocês, né, criaram esse mercado e veio uma galera ganhando uma grana em cima, né, desse mercado que vocês... Sim. Porque criaram. todo mundo viu a oportunidade, né? Realmente estava simples, estava mais fácil, né? Você fazia o anúncio, vinha muito lead, era barato, os leads compravam, era um assunto também que estava, né, de objeto de desejo na forma. Não, e até hoje porque é muito impressionante. Exatamente. Uhum. E aí a pandemia veio e você disse que a pandemia fudeu com tudo. Cara, Por quê? a pandemia chegou e acabou com os cursos presenciais, que era a principal fonte de receita da empresa. E aí, ferrou tudo. Aí eu, né, tava construindo uma sede, gastei o dinheiro todo que tinha em caixa. Com auditório, inclusive. De 200 metros quadrados. Mobiliei, fiz tudo. Na semana que ia ter um coquetel, começou o lockdown. Cara, foi muito doido, cara. O lockdown começou no dia que... Você tava nos últimos ajustes da reforma. Isso. Você chegou até aí lá, né? Cheguei. E... Aí, beleza. Não rolou, vai ser 1 mês, vai ser 2 meses, vai ser 3 meses. Acabou que eu segurei por 1 ano e meio o espaço pagando tudo e não rolou. E aí o dinheiro que tinha também já, né, foi tudo embora. Mas o que aconteceu no meio que foi importante para mim? No meio, tiveram os nossos amigos lá da Eureka que me contrataram para dar uma consultoria de marketing e de SEO. Por quê? Porque eu tinha feito para mim o blog. Explica o que é SEO para o pessoal. SEO é esse movimento de escrever para o blog de uma forma que é otimizada para favorecer aparecer nos resultados de pesquisa do Google. Né? Então, é uma forma específica de você estruturar o conteúdo, o portal, as categorias, o escrito do blog, de uma forma específica que ajuda ele a aparecer no Google. Só para ilustrar para o Lerinha, você já viu alguns textos? A gente vai falar de um assunto, aí tipo tem uma pergunta inicial, o que é isso? Aí como que pode usar? Quais as formas de usar, não sei o que, enfim. Todo estruturado, porque ele sabe que aquilo vai gerar um tipo de ranqueamento no Google, entendeu? Aí tem várias técnicas que envolvem isso. Sim. E aí eles, né, pediram para eu fazer uma consultoria desse tipo na empresa deles, porque eles sabiam que eu, né, apesar de ainda estar segurando a onda de todo mundo, a empresa não estava funcionando, surgiu essa oportunidade de conseguir um dinheiro no meio de um momento que não tinha perspectiva quase nenhuma. E aí, eu comecei a fazer a consultoria com eles, ensinando as coisas que eu fazia no meu blog, e a gente saiu em 4 meses, né, de 30 mil acessos para 600 mil acessos mensais. Nossa. Tipo, era uma área afim, né, que também era psicologia, mas eu tive a oportunidade... Porque... Orgânico, né? Orgânico, E eu sempre tive um pouco de dificuldade de lidar com a equipe. E lá eu tinha a oportunidade de ter eles lidando com a equipe. Eu ia só passar o processo, ensinar para as primeiras pessoas e depois o processo ia continuar funcionando, né? E ajudei eles lá com os lançamentos, tudo mais, mas a parte importante é essa do SEO. E deu certo lá, e aí ficou na minha mente, caramba, isso aqui é o que eu fazia lá no começo e dava certo.
Isso foi muito legal. Só que tinha um super transtorno que era de gerenciar os redatores. Porque lá eles botaram 10 estagiários escrevendo, cada um escrevia... E era estagiário que já estava estagiando lá, né, na verdade, né? Sim, tinha uns que estavam estagiando, mas tiveram vários que eles contrataram só para isso também. Tipo, estagiário de psicologia, você vai escrever lá um post a cada 2 dias, um post por dia, o que fosse, né? E eu já tinha feito todo o mapeamento de palavras-chave, como que ia escrever, o checklist de como que eles iam escrever, que era o checklist que eu desenvolvi ao longo do tempo para fazer para os blogs de hipnose que a gente tinha. Com os gatilhos, aquelas coisas todas. Não só gatilho, mas é tipo o processo mesmo de como fazer. Por exemplo, Uhum. eu vou pegar essa palavra-chave aqui. Como que eu vou fazer um artigo para essa palavra-chave funcionar? Eu tenho que ir lá no Google, eu abro os 10 primeiros artigos. Era a receita. Você A dava- receita do bolo. Certo. Né? E tinha que fazer isso tudo, né? Pra Isso é muito estruturar. interessante que você está passando, que é o seguinte, para quem não tá, às vezes, por dentro, você não faz um texto e vê quais palavras-chave que surgem. Você já tem a palavra-chave na cabeça. Exatamente. Eu quero ranquear essa palavra-chave porque ela é importante para o meu produto. E o texto tem que ser assim, Aí assim, o texto assim. é criado em cima daquela palavra-chave, para aquela palavra-chave aparecer várias vezes. E É toda uma estratégia para que apareça. E né? não só, porque tipo, teve uma época que o Google funcionava isso, assim, se você repetisse a palavra-chave várias vezes no artigo já era suficiente. Só que depois ele começou a entender se era um bom texto ou se não era um bom texto. Mas como que ele entendia? A gente não fazia ideia, porque a gente não tem o algoritmo do Google. Mas a gente conseguia ver o resultado. Então, por exemplo, eu pegava aquele resultado e fazia uma média. Por exemplo, de quais palavras que ele usa. Quais são as palavras mais frequentes? A quantidade de cada palavra. Quais são os padrões que separam, por exemplo, nos 10 primeiros resultados para os 4 primeiros resultados, para entender o que o Google entendia como qualidade. Então, tipo, Decodificar o Google sem com saber esse o como que ele- checklist, para você ter ideia, com esse checklist, a gente sabia quantas palavras o artigo tinha que ter, a quantidade de cada palavra-chave semântica tinha que ter. Por exemplo, vai falar de hipnose, você tem que colocar 5 vezes a palavra cérebro, 3 vezes a palavra mente, consciência. sei lá. consciência. A gente tinha o checklist já dava essa planilha pra gente de tudo que o artigo tinha que ter pra gente escrever, e aí os redatores pegavam e escreviam. Aí deu certo, né? E aquilo ficou na minha mente. Pô, isso aqui é legal, eu parei de fazer, né? Foi uma consultoria que a gente fez de 4 meses, acabou. Mas fiquei com aquilo na mente ainda, né? Depois comecei a trabalhar na agência, começamos a fazer curso online e tudo mais, né? Eu virei sócio da agência. Mas quando surgiu a primeira inteligência artificial que escrevia, né? Que foi o ChatGPT 3.5, eu falei assim, caramba, isso aqui vai me ajudar. Tá resolvendo um gargalo que eu tinha para aquele projeto de blog. Exatamente, porque lidar com gente é ruim demais. Vamos combinar, né? Redator, então, puta merda. Gente, eu adoro o Eric. Lidar com a gente é ruim demais. O Delísula Nossa Cash Senhora. não está endossando todas as opiniões que o Eric tem sobre pessoas e redatores. Não, mas eu concordo com ele. Lidar com a gente é ruim demais. Eu adoro lidar com gente. Aham. Sei. Aí surgiu o GPT 3.5, eu ficava assim, caramba, cara, esse aqui tem uma oportunidade gigante. Por quê? Porque ele resolve o maior gargalo que eu tenho, que é o quê? Teu redator. Aí eu falei assim, como que eu posso usar isso aqui para escrever os blogs? Não sei. Pô, então vou aprender, né? Pô, não tem nada que eu não consiga aprender, então eu consigo aprender qualquer coisa, eu vou aprender como que usa isso aqui. E aí eu comecei a brincar, tipo assim, pô, tinha lá o 3.5, tinha lá a plataforma deles, né? Dava para brincar ali, mas os textos ficavam uma bosta, né? Ficava muito ruim, tudo ficava ruim. E aí tinha API, né? Eu comecei, pô, mas para mexer com isso aqui eu vou ter que aprender isso. O que é API? Fala, pessoal, o que é API, API é como se fosse uma forma de comunicação que a gente tem com uma plataforma que a gente pode acionar isso através de uma automação. É uma linguagem universal das plataformas, de integrar uma plataforma com outra. Para ficar fácil o pessoal entender, é você ter a possibilidade de personalizar o uso daquela plataforma utilizando uma ferramenta deles que a gente chama API. Isso, exatamente. Então, vamos supor que eu quero criar um negócio para disparar o WhatsApp para um monte de gente. Se eu tiver a API oficial do WhatsApp, eu consigo fazer isso. Isso.
Ou seja, criar processos, né, que são oficiais ou não, né? Tem a API que é oficial, a API que é treta. Exatamente. E aí surgiu isso, né? Tinha que aprender, então, pô, vou aprender. Tinha a automação, tá, mas para eu pegar esse checklist que eu fazia e transformar isso num artigo através da inteligência artificial, como que eu vou fazer? Não faço ideia. E aí eu comecei a aprender automação. Pô, vi lá, porque eu já tinha brincado, por exemplo, quando a gente trabalhando com marketing, eu já tinha mexido com o Zapier para integrar uma ferramenta na outra, eu já tinha mexido no Make para integrar uma ferramenta na outra. Eu falei assim, eu acho que dá para usar isso aqui. Comecei a brincar, por exemplo, no Make, tentando Isso é ferramenta de quê? De automação. Que ela, basicamente, ela te dá... Eu não sou programador. Ela te dá uma abstração, tipo, uma forma de você integrar fácil uma ferramenta com outra. Que as duas não tem nada a ver uma com a outra, mas como existe essa linguagem universal que é a API, o Make é a cola. Ele te ajuda a linkar uma ferramenta na outra. Ou seja, uma ferramenta finge que está escrevendo, está sendo input para outra. Mais ou menos. Na verdade, o Make, ele te dá o nó pronto. É porque antes, para você fazer a comunicação das coisas via API, você tinha que escrever o código inteiro de como que você quer, o loop, o if, não sei o quê, papapá, popopô. No Make, você faz isso de uma forma visual. E aí você pega lá, pô, eu quero o ChatGPT. Eu puxo aqui o ChatGPT e coloco aqui. Aí eu quero, se a resposta for tal, vai para cima e tem outra ação. Se a resposta for Y, vai ter outra ação, vai para outra plataforma. E daí por diante. E o Make faz isso. E eu comecei a brincar lá com o ChatGPT 3.5 e tentei integrar as coisas. Só que, pô, o Make também, ele era limitado. Dava para fazer muita coisa, mas ele era limitado. Aí eu comecei a aprender o N8N, que é outra ferramenta que também tem a mesma proposta que o Make, só que ela é open source, no sentido de que também ela é mais livre. Você consegue personalizar os nodes, você consegue ter mais e é tudo no code. Tudo no code. O pessoal não entender, no code é você conseguir programar como se estivesse brincando de Lego. Isso. Ou seja, você não tem que digitar aqueles códigos que eu digitava quando eu programava. Isso. Você simplesmente pega assim, ó, eu quero montar um cachorro. Quais Lego que eu preciso? Pô, então puxa esses Lego aqui, ó. E tipo, você puxa, você não tem que saber a estrutura daquilo. E não quer dizer que é fácil, não, mas é mais fácil do que antigamente que a gente tinha que programar tudo. Isso. E tem até uma galera que acha ruim chamar de no code hoje em dia, por quê? Porque se você baixar, você tem o código. Ela só te dá uma abstração. É porque é uma linguagem de altíssimo nível. Isso. Se a gente pensa, antigamente a gente falava muito, né, sobre programação em baixo nível, que era escrever em Assembly, por exemplo, que era linguagem de máquina, ou fazer em Pascal, que era mais alto nível, Borland, enfim, eram textos tipo do Word com as instruções. Agora, essas aí não tem nem as instruções. Na verdade, você tá com... É um Lego mesmo. É altíssimo nível. Você até pode adicionar código no meio, mas não tem a necessidade, né? E comecei, então, a aprender o N8N e a tentar integrar o ChatGPT nessa plataforma. Tipo, como que eu faço para ele me dar uma introdução do artigo? Mas como que é que eu vou imputar a minha identidade no projeto? Do jeito que eu treinava os redatores a escrever na linguagem do projeto, como que eu vou fazer a IA falar com essa linguagem? E comecei a tentar montar, mas aí eu vou ter que aprender a treinar uma IA com o meu conteúdo. Como que eu vou fazer isso? Fui tentando, fui brincando, mas eu, tipo, apesar de eu estar tentando e estar brincando, não ficava bom. Só que quando surgiu o GPT-4... Aí você falou, funcionário do mês. Ficou bom de primeira. Assim, cara, ficou foda. Eu falei assim, cara... Isso aqui dá de 10 a 0. E o Web começou a fazer auditoria, porque ele sempre mandava os textos automáticos e falava, Alberto, vê se tem erro. E sempre tinha. Sim. Nesse início sempre tinha. Foi mesmo. Até que chegou um momento, eu falei, Eric, eu não tô vendo erro nenhum mais, não. Isso. Acabou que eu já não vi erro nenhum mais. Você criou uma curadoria de onde podiam vir as fontes. O que eu vejo na inteligência artificial é que a galera que sai usando indiscriminadamente... E que se você não tiver uma expertise e souber fazer uma curadoria, vai ficar porco mesmo, né? Mas se você souber e souber tratar esses dados, né? Dar um tapa ali, fica muito bom. É que, às vezes, uma mudançazinha no prompt faz diferença. Eu lembro do ChatGPT.
eu tava querendo umas dicas de alguns livros acadêmicos. De psicologia do desenvolvimento, enfim. Aí eu pedi livros sobre psicologia do desenvolvimento, alguma coisa assim. E ele me deu livros que eram de autoajuda. Eu falei assim, olha, eu preciso de livros acadêmicos, com linguagem acadêmica, mas divulgação científica. Esses livros são livros de autoajuda, e não tem referenciado, isso aqui, isso aqui. E veio ali minha reclamação. Cara, depois ele mandou uma lista top. Agora, se eu não soubesse, desde o início, pô, esses livros não estão certos. Sim. Ele, já faz a mudançazinha. Ele não ali. ia saber corrigir, né? Então a gente tem que saber esse negócio da curadoria. Uhum. Só que com o 4, esse negócio facilitou demais a curadoria. E né? escrevendo melhor do que os estagiários, né? É isso que eu ia falar, que tipo, às vezes realmente não fica muito bom se fosse pra gente ter escrito. Cara, mas ficar melhor com o estagiário não tá difícil. Olha, eu ouso dizer que melhor que muito jornalista. Tô falando. Não só o estagiário, né? Mas assim. Exatamente. Tem muita galera graduada aí que escreve muito mal. Não, e hoje tem uma coisa bizarra. Eu vi até os críticos de cinema comentando sobre uma treta que tem crítico de filme, de cinema, de YouTube que usa Ghostwriter. Ah, é? Então, bom, não sei quem. Eu vi um cara comentando sobre isso. Eu não sei de nome, não sei de nada. Você fofoca pela metade. Pô, mas o cara é crítico. E. Enfim. Muito fake, né? Isso. Agora, com um GPT-4, cara, ele pode escolher assim, olha, comente com base no pensamento do fulano de tal, do cineasta tal, não sei o quê. Aí é um problema ético, né? Que até a gente tá falando no episódio do Gibran aqui, porque de onde que ele busca esses dados? E aí você pede para se basear no cinéfilo fulano de tal. Lá ele tá buscando da base de dados dessa pessoa. É roubo. Tem um problema ético e jurídico, Não, que existe um roubo, uma questão aí. Antiética, de roubo, patrimônio, claro que existe. Sim, sim. Agora, o que eu A penso... gente fica maravilhado ao mesmo tempo com a tecnologia e eu acho fantástico isso que a gente está vivendo, mas eu tenho muito medo também. Mas é o que eu penso medo. Esse é o novo padrão. Sim. Quem não mexer vai se Ficar fuder. para trás. Ficar para trás. Cara, pois é. Então, que seja a gente. Que sejam os mocinhos. Quem disse que eu sou mocinho? Eu sou demais. Eu sou demais. Porque não, tá certo, tá certo. quem não tá mexendo com isso vai ficar pra Não, trás. faz sentido. Total. Não, e vocês têm que entender uma coisa, que é o quê? A IA, ela veio para nivelar as coisas. A IA, ela nunca vai ser melhor do que a Valéria fazendo uma redação. Ela nunca vai ser melhor do que o programador da Disney fazendo um programa. Mas ela vai ajudar a Valéria a fazer um programa, se ela quiser, melhor do que ela faria hoje. Ela vai ajudar o programador da Disney a fazer uma redação melhor do que a que ele faz hoje. Então ela não vai ser melhor do que o melhor humano que faz aquilo. Não, mas vai ser bem melhor do que a média dos humanos. Isso, mas ela pega todo mundo e nivela. Por exemplo, vocês mesmos, a gente já teve algumas conversas sobre isso. Assim, eu sempre tive uma dificuldade com português. Eu não aprendi português na escola, assim, eu passei direto. A IA resolveu esse problema nos anúncios. Que eu tinha esse problema nos e-mails, nos anúncios. Eu nunca mais teve erro de português. Nunca mais teve erro de português. Eu passava um atrás do outro. Não, então, e até para revisão de texto, né? Eu estava fazendo a revisão do segundo livro do meu pai, e aí o primeiro livro dele eu fiz tudo na bruta mesmo, né? Olhando um por um, qualquer errinho de digitação e tal. Agora o que eu fiz? Eu anexei no ChatGPT o PDF do livro dele e pedi para mostrar os possíveis erros gramaticais e digitação e tal. Apareceu lá tudo bonitinho, coisas que tinham passado batido por mim a olho nu. Ou seja, nesse ponto ela é melhor do que o ser humano. Sim, mas um ponto que é claro, vamos supor. Eu sei escrever relativamente bem. É claro que essa minha habilidade, que me tornava muito acima de vários dos meus competidores, ela já, na verdade, não serve mais para tanta coisa igual servia antigamente. Então essa coisa, né? Eu entendi o que você falou, do que ela nivela, mas ela também causa
um rebaixamento dessa competência, né? Porque aí essa competência que eu vou ter de escrever bem, ela já não vai ser tão valorizada assim diante do mundo esse que é o ponto. Aquele que já era bom pra determinada coisa, você pega igual o negócio lá do Estúdio Ghibli, que bombou aí dos desenhos. Tem amigos nossos aí que desenham pra caramba e desenham super bem, cara. Desenham super bem. Não, minha filha tá começando a desenhar, gostando. Eu falei assim, pô, logo agora. Não, e o pior... Acabando com o sonho das crianças. Agora, ao mesmo tempo, eu considero que aqueles que estão mais envolvidos e são mais competentes vão criar novas habilidades a partir dessas IAs que vão tornar essas pessoas diferentes. Ou seja, aquele que é o melhor, os melhores, eu acho que vão continuar sendo os melhores. Mas certas atividades... Mas elas... melhor em quê? Não, por exemplo, se você pegar... Muita gente tem falado sobre a substituição de professor com IA. O melhor professor de matemática vai continuar tendo emprego. Tá. Só que 99% vai perder emprego. Entendeu? Então, Nossa, eu descobri, você falou de professor aí, só dar uma dica pro pessoal. E eu descobri, aliás, todo mundo deve saber, né? Eu descobri agora, você já deve saber há muito tempo, que estudar idioma com o ChatGPT é fabuloso. É muito legal. Porque você pode colocar lá para ele fingir que está tendo uma conversa com você num café, no idioma, né, inglês, italiano, enfim. E aí você vai gravando o áudio e ele vai transcrevendo ali e vai te corrigindo. É fabuloso. É sensacional. Não, depois eu vou voltar para essa história, mas olha que loucura. Toda vez que eu conto essa história para alguém, a galera fica tipo assim, caramba, que boa ideia. Ninguém nunca pensou nisso. Eu viajei com a minha mãe para Europa agora. Eu adoro viajar com o Alberto. Por quê? Porque eu tô do lado do Alberto, o Alberto fala assim, nossa, a história desse negócio aqui é isso aqui. Nossa, isso aqui acontece não sei o quê. Tipo, ele sabe tudo. Eu não sei nada. Eu falei assim, nossa, que viagem merda tô levando minha mãe pra fazer. Que história que eu vou contar pra ela? Cara, eu peguei o iPhone, botei um fone no meu ouvido e outro no dela e falei assim, estou indo em frente à estátua de não sei o quê. Me conte a história disso. Nossa, Olha. que Cara, legal. Foi o guia turístico melhor da viagem guia. inteira. Foi sensacional. Foi melhor que o Albertinho. Foi melhor que o que você fez. Foi bom. O Albertinho foi sensacional. Mas foi, cara, foi muito legal. Porque, Olha por só. exemplo, eu falava assim, explique de uma forma que alguém de 8ª série entenderia. Não entendi, repete. Tá, mas o que mais aconteceu aqui? E ele não virou um guia, não é só um áudio guia, ele virou um guia que eu bato papo. E foi sensacional. E era tudo por áudio? Ele também soltava o áudio? Sim, porque você coloca o ChatGPT no modo áudio, Eu nunca coloca o fiz fone isso. de ouvido e você conversa com ele, assim como a Valéria tá falando aí. Você conversa com ele. E aí, por E exemplo, aí eu fui você no fez a Louvre. viagem toda guiada. Cara, eu comprei o audioguia do Louvre e não usei, porque é horrível. Não, inclusive porque no Louvre você tem que usar o Nintendo DS. Tinha um Exatamente, Nintendo... cara. Nintendo Eu não, Funcionou. eu não lembro se tinha em português no Louvre. Tem. Tinha? Tem, mas é o Nintendo DS, cara. É um videogame. É um negócio muito ruim esquisito. Demais, é ruim demais. É horrível. O áudio guia do Louvre é um Ele Nintendo funcionou DS. mais ou menos para ser mapa, mas É o que horrível. funcionou para ser guia foi do ChatGPT. ChatGPT. Não faço ideia se ele falou alguma mentira. Não, não, mas faço sabe história. o que é? E é uma coisa Mas sendo fantástica. direcionado, você dá o comando direcionado. Estou em frente à obra tal. Não tem erro. Não, mas eu também não faço ideia se o Alberto acertou tudo. Então, Então, o é, importante é que foi É, legal. é. Não, agora, uma coisa interessante, por exemplo, que você consegue pegar, por exemplo, no Louvre, tem uma seção lá de pinturas árabes, por exemplo, que são grandes, assim, são muito bonitas e não tem tanta descrição, não tem nada pra ler e tal, e por ser árabe não tem tanta... Cara, você vai pegar a foto daquilo, você manda no ChatGPT, consegue falar quem que foi aquele autor, qual que é a temática, você consegue saber a história de cada pintura que você quiser. Isso, tudo, cara, tudo. E transformou uma viagem que era pra ser, mais ou menos, numa viagem fantástica, cheio de coisas legais, de informações e de tudo. Aprenderam muito, né? Isso. A sua viagem na Itália lá, ué, no Sim. E isso surgiu porque... Nápoles. Porque a gente foi em Pompeia. Primeiro a gente foi em Pompeia. Em Pompeia tinha o guia do passeio que a gente comprou. E o guia tinha isso. A gente estava com fone de ouvido, o guia na frente falando, a gente ouvia o guia pelo fone de ouvido. Isso que me fez ter a ideia. Porque aí depois que a gente foi para lugares que não tinham guia, eu falei, pô, queria um guia. Pô, aí lembrei do ChatGPT. Aí você achou um guia muito mais qualificado. Cara, foi sensacional. Aí eu falo assim, fala mais rápido.
Ele fala mais rápido. O guia não falava mais rápido. Não. Não falava. E o guia era espanhol, português, Era portunhol? português, era um portunhol que ele tava falando. Mas dava pra entender. Mas foi sensacional. Eu nem imaginava. É Pô. muito legal, né? Cara, uma aplicação sensacional. Porque realmente, tipo, é nítido tanto que você consegue aproveitar uma viagem Faz diferença demais. entendendo e não entendendo. Quem me ensinou foi o Alberto, porque eu não queria nem pensar nisso. Que é essa questão, que eu sempre comentava com o Eric, que eu falei, estudamos para poder viajar. Eu não quero chegar, eu não quero, por A gente exemplo, compra um monte de livrinho. eu não quero estar num, sei lá, eu Vocês tô... compraram o curso. A gente estudou sobre Van Gogh, desde lá do início do Van Gogh, comedor de batata, enfim, sabe, a história do Van Gogh, até ser internado, os quadros de quando estava internado, e agora... Dá pra usar pra brincar e pra aplicar no trabalho e pra tudo. O que é que eu entendo? Cara, o ensino, de uma forma geral, até está precarizado. A gente tem a oportunidade de achar uma coisa que consegue identificar o que você vai gostar mais, lendo seus padrões, e te trazer mais daquilo. É claro, assim, até levar para esse lado vai ser um... Não, teve um dia, Personalizado, né? cara, teve um dia... Exatamente. que eu- Cara, IA tá entrando na escola básica na China. É grade curricular IA. Não, Ah, tem que é? ser mesmo. Agora sim. Olha. Cara, teve um dia que eu tava pegando fotos do jogo Street Fighter, antigas, tipo Rio contra quem, aquelas cenas do jogo com a barra. Substitua os personagens por Tintin e seus amigos. Aí, cara, eu comecei a ficar querendo, cara. Eu falei, agora pega a roupa do mestre Kaioshin do Dragon Ball e coloque no Tintin. E coloque o cachorro, cara. Ficou brincando. Eu fiquei 2 horas fazendo isso. Sim. E a gente, às vezes, até se perde diante das possibilidades, né? Isso. É verdade. O Sam Altman tá puto com o Alberto, que tá gastando milhões pro Alberto fazer essas brincadeiras. Não, o dia todo. O dia todo, cara. Cara, esses dias apareceu ele puto, que a galera dá bom dia. Que aí a gente não sabe quantos milhões que ele gasta só por causa do bom dia que você dá. O bom dia pra Muito inteligência obrigado. artificial. Muito obrigado. Fala muito obrigado no Pô, final. eu sempre agradeço. Pois é. As máquinas no final, você viu? Já viu aquele meme das máquinas? As máquinas chegam, essa é a Valéria e temos que matá-la, porque ela falava obrigado sempre, o ChatGPT e sobrecarregava o sistema. É porque eu sou educada. Agora, Imagina, a inteligência artificial tá lá me ajudando, fazendo um monte de coisa legal e eu não vou falar obrigado. tem que pra ela. agradecer. Eles são super gentis. Sabe quem era gentil também? As formigas da sua casa. Elas falam obrigado, você entendia? Obrigado por essa açúcar aqui. Pois é, pois é. Agora, em relação às Faz ferramentas, sentido. as ferramentas, qual que é a diferença? Por exemplo, a gente usa muito ChatGPT. Desde, por exemplo, uma coisa que ele funciona bem demais é... Cara, uma coisa que eu gastava tempão nos meus livros. Estou escrevendo um artigo. Tem aqui tanta referência bibliográfica que eu já peguei e elas são tudo fora de ordem. Colocar na ordem alfabética. Enfim, coisas bestas, assim. Não, maravilhoso. Eu faço tudo isso. Agora, em termos de hoje, o que está tendo? O que é o Gemini? O que é Copilot? O que é o ChatGPT? O que são essas ferramentas? Então, eu acho que eu consigo introduzir bem esse assunto, até acabando a história do blog, porque beleza, surgiu o ChatGPT 4, foi a primeira de todas, ele escreveu bons artigos para o blog. E como eu estava treinando numa versão pior, eu tinha que desenvolver mais as minhas habilidades de prompt, de treinar IA, de organização, de curadoria, de auditoria, de tudo. E aí eu fiz uma super automação que fazia o processo inteiro que o redator fazia, né? De pegar a palavra-chave, ler o Google, entender como que o artigo tem que ser, escrever um artigo daquele jeito, passar para uma auditoria, revisar se está de acordo com o meu conteúdo, se não está, colocar link, citar artigo científico no meio, tipo, e validar se os links estão clicáveis ou não. Então, eu coloquei isso tudo numa super automação, sendo um psicólogo. Mas a única coisa que me possibilitou fazer isso foi a inteligência artificial também, porque me ajudou a pensar essa estrutura inteira. E o seu alto QI? Com certeza. Também. Com Ficou certeza. sem graça. Não, se o Érico não tivesse superdotação, não tinha jeito. Ué. Cara, e aí, só para vocês terem ideia, essa é uma automação, essa é a maluquice do negócio, eu acho, sempre.
Tipo, eu consegui fazer algo com uma IA, e aí eu sempre acabo consumindo da fonte, né? Eu pego, pô, é a API original do ChatGPT, a API original dos outros modelos. Porque eu quero pegar aquilo, é como se eu pegasse da fonte, tentasse abstrair e montar um modelo personalizado para mim a partir daquilo de acordo com o que eu preciso. Cara, e é uma automação que para escrever para blog, que tiveram empresas que me pagaram 60, 100, 150 mil por ano para usar. Tipo, estando na minha máquina. É isso que eu fico pensando, nos efeitos da IA ao longo do tempo e para outras pessoas em outras profissões. No seu blog lá, você chegou a fazer quantos artigos? Não, agora já tem mais de 10 mil artigos já, mas... E aí isso é interessante também, porque eu comecei a validar. Eu comecei a fazer para mim, o objetivo era fazer para mim, para fazer o blog de hipnose aumentar de novo, né? O novo blog de hipnose da Sociedade Brasileira de Hipnose. E a gente saiu também de 400 acessos para 40 mil acessos em 7 meses. Né? Não foi o do outro lá, mas pensando nesse novo cenário, é um número assustador também. E eu fui mostrando isso para as pessoas e as pessoas foram querendo. Tipo, pô, faz para mim também, isso aqui vai ser legal, na minha empresa eu também quero. E aí eu fui acabando vendendo para as pessoas que me pediam. Tipo, eu nunca divulguei, nunca falei disso, nunca ia, etc. Eu já vi, a gente, nos Mastermind, você dava uma palestra. Isso. A gente e alguém via sua palestra. Isso. Mas qual que é a parte impressionante disso? É que eu percebi que dava para criar quase qualquer coisa com aquilo. Porque eu fiz os artigos de hipnose, eu fiz cliente de e-commerce, fiz um monte de coisa. E para palestra, por exemplo, eu fiz um de concurso, né? Tipo, que achava todos os concursos que estavam abrindo naquele mês e escrevia artigos sobre todos, colocando o link do edital, como que inscrevia, requisitos. E o link funcionando. Datas, o link funcionando. Tudo automatizado. Tudo automatizado. Absurdo, tudo automatizado. Uhum. Tipo, porque abre a mente assim, e aí... Porque antes tinha aquela trabalheira toda, e aí você conseguiu... Não, você precisava de uma equipe de 30 pessoas para fazer um blog de concurso daquele pois jeito. Não e tinha aí, jeito. Sim. E fora pegar questão... E eu só fiz de brincadeira para mostrar numa palestra. Depois eu que era possível. Isso. Não, mas aí surgiu isso. Aí várias empresas contrataram essa questão do blog. E aí, como eu estava treinando uma IA para escrever de acordo com o meu conteúdo, aí surgiu sim uma especialista, né, que pediu, pô, mas será que isso aqui não dá para fazer um suporte? Eu disse, pô, nunca fiz. Mas acho que dá. E aí eu tentei e ficou muito bom. Realmente, a gente fez uma IA de suporte sensacional que atendendo... tipo, por exemplo, nos últimos 3 meses ela recebeu 200 mil mensagens e enviou 240 mil mensagens. Tipo, uma IA... Não, e é uma coisa impressionante, porque dava suporte até de, por exemplo, me manda uma foto da mensagem de erro. Sim, você pode mandar áudio para ela, você pode mandar uma foto, ela entende o contexto, ela lê a metodologia. E ela não percebia, na verdade. Resolve? Muitas pessoas não percebiam, resolve. Sim, é claro que a gente tem é um processo de otimização contínua. Uhum. Por exemplo, aí que puxa o gancho dos diferentes modelos. Essencialmente, o que é IA? Né? É um sistema de previsão. Que ele prevê a próxima palavra que tem que existir. E existem várias formas de você treinar um modelo, de vários pesos, várias formas, vários conteúdos de treinamento, quantidade de treinamento, qualidade do treinamento. Mas ela é essencialmente, tipo assim, prever qual deveria ser a próxima palavra nesse fluxo. Essencialmente, né? A essência mesmo da IA é isso. Prever a próxima palavra. Então, quando eu faço um treinamento com ela, né? Tipo, pego os conteúdos do Alberto, a forma como ele fala, eu organizo aquele conteúdo, eu coloco isso como um treinamento. Eu ajudo ela, favoreço com que ela tenha aquela linha de raciocínio, aquele pensamento. Então, por exemplo, né, a definição de hipnose da Sociedade Brasileira de Hipnose do Alberto Delisa não é a mesma definição de hipnose que tem na internet. Então, se a minha inteligência artificial que está escrevendo os artigos para o meu blog, se eu deixar ela pura, ela vai escrever com os conteúdos que ela foi treinada originalmente, né, com os conteúdos da internet. Então, ela vai ter a definição da internet. Mas a partir do momento que eu treino ela com os meus conteúdos, com a minha forma de falar, ela vai... Você direciona. Eu direciono e eu favoreço com que ela use essa forma de falar aqui na hora de produzir o conteúdo. E aí, onde que surgem esses diferentes modelos? Né? Diferentes modelos,
eles foram treinados de formas diferentes, com conteúdos diferentes, com pesos e medidas diferentes, né? E que isso muda a forma dele fazer o cálculo para entender a previsão da próxima palavra que precisa ser dita. Por exemplo, o ChatGPT, ele é fluente na formatação Markdown, que é uma formatação de textos que, por exemplo, coloca 2 hashtags, aí vira um subtítulo. Coloca uma hashtag e vira um título. É tipo uma organização de formatação. É tipo um HTML. É tipo HTML. Ele ela é fluente em Markdown. E quando eu escrevo, por exemplo, os prompts em Markdown, eu consigo extrair uns resultados um pouco melhores do que se eu escrevesse o prompt só com texto corrido. Já a Claude, ela é fluente em XML, que é outra linguagem também, outra forma de fazer. Por exemplo, que eles colocam aquele símbolo de... aí parece mais com HTML. Coloca aquele símbolo de maior e de menor e escreve dentro aqui, ó, instruções. Aí... Lá embaixo, quando você acabar a instrução, você coloca uma menor, barra, instruções. Agora, isso aí são diferenças internas, né? Porque Isso. o cara tá escrevendo, tá só fazendo a pergunta dele. Isso. Não significa que ela não vai entender o outro formato, mas ela performa melhor quando Entendi. você usa o formato que ela tem influência. Agora, essas diferenças estão diminuindo porque os modelos estão ganhando mais escopo, né? Estão evoluindo, tem mais treinamento, tem mais capacidade, tem mais processamento, e essas diferenças estão sendo menores. Né, em relação ao formato que sai um resultado melhor. Mas só para vocês terem ideia, né? Quando eu usava o meu prompt em Markdown no ChatGPT, ele me cuspia um artigo de 1000 palavras. Mas se eu botasse em XML, ele me cuspia um artigo de 400 palavras. Tipo, mesmo eu pedindo, forçando e tudo mais, que tinha essa dificuldade. Então, só que por que as diferenças estão cada vez menores, né? Porque eles perceberam que os modelos, quando eles são treinados, focados para um objetivo, ele tem um resultado melhor. E aí as empresas surgiram fazendo o que eles chamaram de Mix of Experts, que é o quê? O ChatGPT não é mais um ChatGPT. Não é tipo o modelo 4O, não é um. Cara, tem tipo assim 30, 50 modelos lá dentro, treinados para coisas diferentes, e tem um orquestrador que direciona pro especialista naquilo. Oh. E aí você nem percebe que você está ali, se ele então, se colocar uma instrução com código XML, ele vai direcionar para aquele código dele que trabalha com XML. Isso, provavelmente. Mas, por exemplo, eu vou com a questão de matemática. Aí tem lá um expert em matemática que foi treinado só em conteúdo de matemática. Foi por isso que melhorou tanto, então, as respostas. Por isso que melhorou tanto. Cara, matemática, eu lembro que nos primeiros ChatGPTs, eu fazia a pergunta assim: a coxinha custa R$4. O pão de queijo custa 2. Comprei uma coxinha, um pão de queijo, paguei com R$10. Qual o troco? Cara, ele não conseguia. Sim, porque ele, como que eu prevejo? Ele vai cuspir qualquer coisa na cabeça dele, a gente fala isso, né? Uhum. Mas qualquer coisa faz sentido naquele contexto. Então agora ele tem uma equipe. Ele tem uma equipe. E essa equipe, ela não só... como a gente precisa de respostas cada vez melhores, de uma confiabilidade melhor, nesse Mix of Experts, eles colocaram habilidades diferentes. Então, por exemplo, para a matemática funcionar, o que eles fizeram? Internamente, ele executa um código em Python que faz a conta e te dá o resultado. Então ele usa uma função. Isso. E aí ele foi fazendo isso para várias coisas que são de uso comum. Né? Enfim. E por isso que os modelos estão ficando cada vez melhores. O próprio Python tem um monte de função matemática lá dentro. Isso. Então, por exemplo, quando você faz hoje uma pergunta para qualquer modelo de IA, a conta tal, para qualquer não, né? Mas para esses mais consolidados, ele escreve a função em Python, executa, pega o resultado e te entrega. Dentro do texto. Você tem a impressão que é só o ChatGPT te falando. Isso. Aí você achou que ele ficou mais inteligente. Né? Mas impressionante. Aí tem toda uma estrutura ali que foi pensada dessa forma. Por quê? Porque isso diminui o custo. Diminui o custo por quê? Porque se eu tivesse que treinar um modelo só para saber isso tudo na força bruta... é dinheiro infinito de treinamento que eu ia ter que ter, com o risco dele ficar ruim porque ele não é focado naquilo. E ter mais erro, tem mais gasto também. Tem mais erro, tem mais gasto, exatamente. Sim.
E então os modelos foram ficando melhores para isso. E aí nos meus fluxos de automação, por exemplo, eu pego o modelo que é melhor naquela função específica que eu estou precisando naquele momento. Então, por exemplo, inicialmente eu comecei só com o ChatGPT. Mas eu percebi que para planejar como o artigo tem que ser, eu já estou revelando segredo industrial aqui, né? Mas eu percebi que para planejar o artigo como ele tem que ser, a cloud é melhor. Mas, ao mesmo tempo, o agente que pesquisa os resultados no Google, do Gemini, que é o do Google, é melhor. E aí eu pego o melhor de cada Aí você tem que integrar todas para fazer um artigo. Isso. E aí quando, por exemplo, hoje a gente vê, né, uma plataforma que faz uma abstração para um objetivo específico, muito provavelmente é como se fosse o meu próprio mix of experts, né? Eu peguei dados dos modelos consolidados, o que estava fazendo melhor uma coisa naquele momento e fiz. Só que aí o que é aqui que eu percebi? Cara, para treinar a IA, tem que ter um processo de otimização constante. Por quê? Na própria atualização da própria IA, ela passa a entender as coisas de forma diferente. Então, por exemplo, quando o ChatGPT 4 estava treinado para escrever, por exemplo, estava treinado para fazer o suporte da IA, né, do curso. Ele estava fazendo aquilo bem, porque a gente otimizou tudo. Né? A gente treinou ele, escreveu todos os capítulos, fez 10, 20, 50 perguntas sobre cada capítulo, até todas as respostas saírem do jeito que a gente queria. Se a resposta não sai do jeito que a gente queria, a gente vai lá no capítulo, muda, reescreve, pega uma frase de baixo, coloca em cima, enfim. Igual você viu no prompt. Às vezes você muda uma palavra, ela muda o entendimento. Então, a gente faz todo esse treinamento. Mas, quando atualizou do GPT-4 para o GPT-4o, fudeu tudo. O preço caiu pela metade 2 vezes e a resposta ficou pior com um modelo mais inteligente. Por quê? Porque, pensa só, se ele está te cobrando menos, ele está processando as informações diferentes. Ele teve uma atualização. Se ele processa a informação diferente, eu vou ter que refazer meus prompts. Ou seja, Mas você pode usar os... Mas eu não entendo. Você pode escolher usar os antigos lá. Eu posso, mas o resultado não é o mesmo. Da época quando usava os antigos. Pega o mesmo prompt, joga no ChatGPT-4, joga no ChatGPT-4o. Não, é tudo diferente. É tudo diferente. Sim, mas, por exemplo, se eu pego o chat, o 3.5 tá lá dentro ainda. Agora não, mas vamos se dizer que sim. Qual que é a ideia? Não, é porque você falou que quando não tinha o 4 era melhor porque pela forma que ele fazia os processamentos. Não, mas ficou custando 25% do valor, vou manter o outro lá mais caro. A gente teve que parar tudo e otimizar de novo. Ir lá no documento e otimizar capítulo a capítulo de novo e reescrever, porque os prompts que funcionavam absurdamente bem para um não funcionam absurdamente bem para o outro. Teve que refazer todo o processo. Isso. Então, por isso que quando alguém vai fazer um agente de IA e fala assim, não, pega a transcrição de sua aula, sobe lá e vai dar certo. Quando uma pessoa fala isso, eu sei que ela não entende nada de IA. Por quê? Pensa só, uma transcrição de aula. Primeiro que ela vai ser estática se tiver atualização e tudo mais, mas pensa numa transcrição de aula. Você fala assim, tá vendo isso aqui no slide? Isso aqui o quê? A transcrição não mostra o que é. Mostra. Então você não tem contexto suficiente para IA entender o que você além está disso, falando. A aula, ainda que tivesse a descrição de tudo, ela não tem contexto suficiente para tirar todas as dúvidas dela. Não. Porque tem muita coisa que tem pré-requisito. E aí, na hora que a gente sobe um treinamento para IA, tem um segredo, que a galera... Porque como eu não sou programador, eu tinha que fazer um negócio, aí eu tive que pesquisar demais para entender como que funciona. O que ela faz quando você sobe uma transcrição de aula? É o RAG. O que é o RAG? O RAG é uma forma de treinar a IA, que é quando você imputa um contexto grande num banco de dados, e ela pega aquele banco de dados e usa na hora de formular a resposta de uma pergunta que você faça. O que é o RAG? Ela pega a transcrição que você manda, ou o texto, ou o livro, ou qualquer coisa, recorta em pedacinhos. Imagina aqui, um monte de retalhozinho, como se fosse um monte de pedacinho de papel. E ela coloca tudo numa caixinha de sapato. E aí você mexe ali. E aí, na hora que você faz uma pergunta, ela enfia a mão nessa caixinha de sapato, encontra 2, 3 ou 4 pedacinhos que ela acha que responde aquela pergunta,
lê junto com a pergunta e te dá a resposta. Qual que é o problema disso? Uma aula não é linear. Você falou do mesmo assunto no começo, no meio e no fim. E ela recortou em lugar padronizado, sei lá, a cada 500 palavras ela fez um recorte. Não necessariamente aquele recorte tem o contexto inteiro que precisa para responder aquilo. E aí a forma certa de treinar a IA é fazer isso. Você fazer um documento estruturado para IA. Pode ser a partir da transcrição? Pode, mas você tem que estruturar. E você tem que dar a resposta completa. Tipo, cada capítulo, por exemplo, cada capítulo completo nele mesmo. Ele não pode exigir o conhecimento do capítulo anterior para isso funcionar. E na hora de fazer o subir para o banco de dados, cortar certinho nos capítulos. Isso transformou a forma... Inclusive, isso é muito interessante, porque eu arrisco a dizer que eu fui um dos primeiros a fazer desse jeito. E eu mostrei para uma equipe de engenheiros, até de umas empresas grandes de IA, que faz trabalho para a NASA. Isso aí também eu acho que eu nem comentei com vocês. Eu mostrei para eles como que eu estava montando isso e como que eu estava resolvendo isso. E eles falaram assim, puta merda. Eles falaram assim, puta merda. Você resolveu um problema que a gente tinha e que a gente não conseguia resolver de jeito nenhum. Porque a galera tem isso ainda, né? Tipo, pega tudo que tem bruto daquele jeito e manda para IA. É claro que a gente tem desenvolvido modelos cada vez melhores para funcionar em qualquer contexto. E vai chegar uma hora que vai funcionar, assim. Vai chegar uma hora que ele vai pegar o que você subiu e ele vai estruturar sozinho esse estruturado para funcionar. E é por isso que plataforma de IA não resolve o problema. Tem algumas pessoas que começam a usar uma, fazem, tá muito ruim, vou para outra. Não vai adiantar nada, que o problema está no treinamento. E aí o lance dos modelos tem muito a ver com isso também, porque como cada modelo ele é melhor para uma coisa do que outro, entende diferente as coisas, ele vai exigir uma forma diferente de usar. Né? Pois é, são muitas possibilidades, né? Então, a inteligência artificial, a gente vê aí que o céu é o limite, né, Eric? Com certeza. E o que você acha? O que vai ser daqui para frente? Eu sei que, né, você não tem bola de cristal, não tem como a gente adivinhar o que nos aguarda, mas as perspectivas são boas para os negócios, para vendas, para quem trabalha com marketing digital. Vou ser bem honesto. Eu não faço ideia. Mas eu fico pensando o seguinte... Eu imaginei que seria essa a sua resposta. Eu fico pensando o seguinte. Se é bom ou se é ruim, a gente não sabe. Mas tá aí, a gente não tem o que fazer com isso, a gente vai ter que usar. Quem não usa vai ficar para trás de qualquer forma. Tem gente que tem dificuldade com tecnologia, não gosta de mexer com isso, não é muito intuitivo para mim, acho esquisito. Cara, o conselho que se eu pudesse deixar um conselho ia ser esse. Cara... Até entendo que talvez o seu trabalho, você não está vendo muita possibilidade como que ele vai te ajudar nisso hoje, mas tenta. Tenta pegar as coisas, né? Que é claro, né? Depende do trabalho, mas tenta pegar coisas que você tem interesse do dia a dia, começa a brincar, começa a conversar, começa a interagir, porque... À medida que você vai fazendo isso, você vai ganhando uma fluência no que ele pode te ajudar, uma familiaridade no que ele vai te ajudar mais, ou te ajudar menos. E... Vai para uma viagem, né? Escuta. Exatamente, porque coloque para ser seu guia turístico, né? Vai abrir... Não, às vezes você não precisa nem ir lá. Você pode colocar no ouvido e perguntar, né? E tem ferramentas hoje, né? Do Google, por exemplo, que você pode ir lá e mandar um vídeo do YouTube e ele vai transformar num podcast. E aí você pode entrar no podcast e fazer pergunta. Como é que é o negócio? Você não sabia, não? Não, peraí. Notebook LM. Uai. É uma ferramenta do Google, tá gratuita. Você bota o link do YouTube lá, ou um e-book, ou qualquer coisa. Ele pega e transforma em um podcast. Que isso? E vão ficar duas pessoas conversando sobre aquele assunto daquilo que você colocou. Fica interativo. Nossa. Fica interativo e você pode entrar no meio da conversa e fazer uma pergunta. Mentira. Juro. Que doideira. Eu nunca vi isso. É a coisa mais maluca. Mas enfim, existem sim, infinitas possibilidades. Eu acho que a gente tem que começar e tem que usar. É obrigatório. Você quer plantar batata? Pode plantar batata, né? Mas se você tem, né, se você tem o costume de andar com o telefone no bolso, acho que você já pode usar a IA para brincar, seja para
Pode ser pra brincar. Vamos fazer o Sam Altman ficar mais puto ainda, né? Fica gerando lá as imagens do Tintim. Você pode fazer o convite do aniversário do seu filho. Você pode, enfim, brinca, usa. Por quê? Isso vai te abrir a mente para possibilidades de uso daquilo na sua vida, assim. A IA realmente, nos últimos tempos, ela transformou completamente a minha vida, assim. Eu sou psicólogo e estou montando sistemas que programadores de vida inteira não montam, não fazem. Isso para te dizer que a sua habilidade técnica não vai ser mais um limite para o plano que você tem, né? Obviamente, mais uma vez, dependendo do que você quer fazer, mas ela não é mais. Você não saber escrever muito bem não vai te impedir de escrever um livro se você tiver uma boa ideia. Se você tem a ideia de um aplicativo, de um SaaS, não é saber programação que vai te impedir de fazer um aplicativo. Hoje, a plataforma, você bota um prompt, ele te cospe o aplicativo todo pronto. Então, a gente tem que usar e tem que aproveitar que está no começo. Passa na rua. Ela veio para ficar. Passa na rua, pergunta para qualquer pessoa que está passando o que é ChatGPT. Ninguém sabe. Então, tipo assim, a gente vive numa bolha na internet que todo mundo está falando disso, mas é uma bolha da bolha da bolha, então ninguém sabe nada. Então tem muito espaço. Agora, realmente, o que vai ser do futuro, filho? Eu não sei, mas eu tô animado. Dá medo? Dá medo. Eu tô animadíssimo. Eu acho que vai ser, no mínimo, interessante. Você volta aqui no futuro, então, para falar pra gente. Exatamente. O que você achou? Pode ser. Infelizmente, Valeria, terminou nosso programa. Infelizmente. Mas vão ter outros episódios para voltar. Valeu demais aí pela participação, Eric. Como o pessoal pode te encontrar? Pode me encontrar no Instagram, no Eric Eslan. Você pode colocar aí na tá na descrição também do vídeo. E no próximo a gente conta os causos que são censurados. Mentira, não vou contar não. Melhor não. Melhor não. Eu acho bom. Filho. E se você quiser colocar aí a sua sugestão, deixa no comentário. Valeu por ter assistido até agora. Até mais, pessoal. Até a próxima.